O direito de imagem, consagrado e protegido pela Constituição Federal da República e pelo Código Civil Nacional de 2002, como um direito de personalidade autônomo, se trata da projeção da personalidade física da pessoa, incluindo os traços fisionômicos, o corpo e atitudes. Na atualidade, a imagem tornou-se algo valioso em razão da difusão da mídia, mais especificamente da internet e através das redes sociais, assim como da característica financeira a ela atribuída. A tecnologia contribuiu consideravelmente para este avanço. Ocorre que, em contrapartida, tornou as pessoas mais vulneráveis à exposição não consentida de sua imagem. Para falar sobre o assunto, recebemos hoje em nosso programa a advogada Larissa de Melo Torreão. Larissa, seja muito bem-vinda ao programa Tema Jurídico. É um prazer ter aqui conosco uma advogada, ex-aluna do curso de Direito da Facisa, que já trabalhou sua monografia, né? Vem discutindo sobre o tema. É muito prazer tê-la aqui conosco. E, de início, gostaria que você colocasse para a gente o que diz a Constituição no que se refere ao direito de imagem. Bom, o direito de imagem, como já foi explicado, ele está consagrado na nossa Constituição de 88. Então, esse direito, ele é tratado como um dos direitos e garantias fundamentais e é um direito da personalidade. Então, a nossa Constituição, ela vem proteger a imagem nos seus 3 aspectos. A imagem retrato, que trata dos aspectos físicos da pessoa, do indivíduo. A imagem atributo, que é aquele conjunto de características, conjunto de atributos que vai caracterizar o indivíduo na sociedade, no meio em que ele vive, e a imagem voz, que se relaciona com os aspectos sonoros. Então, a Constituição ela vem para proteger, ela vem assegurar uma inviolabilidade da imagem dessas pessoas. Então, caso haja essa violação, vai existir também o dever de reparar. Que relação a lei estabelece desse direito de imagem com fama e reputação? Quando a gente pensa assim, num conceito mais amplo de imagem, a gente compreende-se não só pelo aspecto físico, não só pelo semblante. Então, a imagem ela pode ser a projeção tanto da personalidade física, que são os traços, as atitudes, os gestos dessas pessoas, ou a personalidade moral, que está relacionado com a fama, com a reputação, com a aura do indivíduo, no meio em que ele está vivendo. Então, também vai ser protegido pelo direito de imagem. Há doutrinadores e há juristas que não acreditam nessa possibilidade de que o direito de imagem possa proteger a personalidade moral. Há esse sentido também. Larissa, e quando a gente tem o uso de imagem mesmo não autorizado, só que sendo feito por parte da imprensa? Ao mesmo tempo que a Constituição Federal ela vem proteger o direito de imagem, ela protege também o direito de informação. Então, é nesse ponto que vai haver um conflito de direitos fundamentais. Mas, quando essa imagem ela é utilizada com um fim informativo, quando é utilizada com o interesse da coletividade, por trás disso, a ampla repercussão social, não há que se falar na ofensa do direito de imagem. Porque aí a gente vai aplicar o princípio da proporcionalidade e vai haver, nesse ponto, nesse caso específico, uma prevalência, vai prevalecer o interesse coletivo, o interesse da coletividade sobre o interesse do indivíduo. Isso se aplica tão somente à imprensa ou qualquer indivíduo, e hoje todo mundo faz um vídeo, todo mundo posta, né, um vídeo, uma foto, mesmo não sendo imprensa, ele pode fazer esse uso não autorizado da imagem e trabalhar com um argumento de que é um interesse coletivo, mesmo ele não representando um órgão de imprensa? Em regra, e como diz o artigo 20 do Código Civil, caso haja a utilização dessa imagem sem autorização, a regra é que vai violar o direito. A exceção a essa regra é justamente esse ponto do interesse público. Então, tem que haver também um bom senso, uma ponderação em relação a esse tema. Se ele realmente tem que se analisar cada caso específico. Se ele realmente tem esse interesse da coletividade, se realmente importa, é um fato importante para a sociedade veicular aquela imagem daquela pessoa. Caso não vai violar o direito de imagem.
quais são as principais normas que orientam este ramo do direito? Além do artigo 5º do Código Civil, que trata em alguns incisos do direito de imagem, também tem o Código Civil, nos seus artigos 11 e seguintes, que trata dos direitos da personalidade, e também especificamente do artigo 20 do Código Civil, que ele vai tratar mais específico do direito de imagem. E tem também a Lei 9.610, de 98, que, apesar de ser a lei de direito autoral, ela não deixa de contribuir para esse contexto do direito de imagem. Okay. A gente vai fazer um intervalo. Vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje. Na volta falaremos sobre as violações e penalidades ligadas ao direito de imagem. Voltamos com o programa Tema Jurídico, que hoje está falando sobre o direito de imagem. Larissa, é bem comum no imaginário coletivo a figura dos paparazzi. Até que ponto eles estão aí dentro das regras, ou cumprem as regras que estão previstas do direito de imagem? Essa questão dos paparazzis é bem delicada, porque da mesma forma que se protege o direito de imagem, também se protege a imprensa. Então, o que a gente como nenhum direito fundamental ele é absoluto, o que a gente pode comentar, falar sobre isso, é sobre algumas das limitações, algumas das restrições do direito de imagem. Então, é o caso da notoriedade pública, daquela pessoa que tem notoriedade pública. Quando essa imagem é utilizada para fins informativos, que não tenha um fim comercial, que não tenha um objetivo de se intrometer na vida da pessoa, essa imagem pode ser utilizada. Também pode ser utilizada quando tem uma fixação para fim cultural, porque, nesse caso, a informação cultural ela vai prevalecer sobre o indivíduo. E tem a questão também do cenário público, quando essa pessoa ela é retratada em cenário público, em local público, em eventos e acontecimentos sociais. Porque aí, por estar em local público, ela vai estar autorizando implicitamente que sua imagem ela possa ser veiculada nos meios de comunicação, mas obedecendo um liame, assim, notícia e imagem. Sempre vinculada a uma notícia. Como é que fica a questão? Porque, via de regra, são fofocas, né? A atriz tal, que estava com a total, enfim. É algo muito, muito do particular que não necessariamente o público deva saber sobre o que está acontecendo. E aí, como é que fica essa disputa entre o direito da imagem e a questão da privacidade? Quando há uma intromissão da vida privada ou uma ofensa a essa imagem, uma ofensa a essa veiculação, essa divulgação, esse direito vai ser violado. Então, o direito do indivíduo vai prevalecer e ele vai poder exigir uma reparação dessa ofensa. Você fala da questão de estar no ambiente público, já de certa forma, está implícito que sua imagem poderia aparecer. Aí, é muito comum, por exemplo, hoje a gente tem muitas produtoras de vídeo, vão para um ambiente como o Parque do Povo, o maior São João do mundo, onde está, sei lá, a produtora fechou para fazer um DVD de uma banda que está lá aparecendo. Mas, em algum momento, ela vai mostrar... utilizar a imagem de outras pessoas. Vai mostrar o público. E aí, de repente, tá alguém lá que não avisou em casa que ia para o show, que nem sonhava que alguém ia pegar a imagem e aparece no vídeo, o vídeo é comercializado. Não, fulano, você estava nesse show, foi no ano tal, no dia tal, como assim? Como é que fica isso? É justamente esse ponto do cenário público. Se a pessoa estar num local público, está sujeito a esse tipo de divulgação de imagem, ela está, de certa forma, autorizando que sua imagem seja veiculada. Está correndo risco, Isso. Né? Está correndo risco de fato, aparecer. Então, não tem nem o que reclamar. Não tem. Agora, quais são, Larissa, as punições para quem viola o direito de imagem? Bom, quando há violação desse direito, há a imposição de uma reparação. Então, essa reparação ela pode ser uma restauração patrimonial, que aí vem a indenização por dano material de tudo aquilo que ele perdeu ou que ele deixou de ganhar, ou
uma reparação, uma compensação moral, que aí vem a indenização por dano moral, que aí a pessoa que violou, que ofendeu, ela está obrigada a reparar o ofendido, porque ele perdeu esse bem jurídico tutelado. Há uma diferença na lei para quando você faz o uso indevido ou desautorizado de imagem de adulto para de criança, ou não faz diferença? Não. Em regra, só o fato de você utilizar essa imagem, divulgar essa imagem, expor essa pessoa sem a autorização dela e sem que haja um interesse coletivo, já viola o direito de imagem. E quando há uma exposição que ridiculariza o outro, de que forma esse outro atingido, que é muito comum, bullying, por exemplo, tem acontecido muito com crianças nas redes sociais, né? Você pega lá uma imagem e faz toda uma pressão em cima daquela criança ou daquele adolescente. O que os pais, especificamente, podem fazer em relação a outras crianças que fizeram aquilo ali? Bom, essas crianças, elas têm o direito de imagem delas protegido também. E aí, como há ofensa desse direito de imagem muito explícito, os pais devem, sim, procurar que haja a devida reparação, tanto psicológica como material. Até porque, muitas vezes, a maioria das vezes, não há uma alteração física quando esse direito ele é violado. Não há uma alteração no corpo em si do indivíduo, mas há uma alteração, uma alteração na moral no caráter moral desse indivíduo. Então, há necessidade de reparar. Entendo. E aí, no caso, os pais serão os responsabilizados por aquela atitude por exigir aquela reparação. Entendo. E, Larissa, com relação ao uso dessa imagem no que se refere a produtos publicitários, tanto no que se refere à produção, sei lá, vai fazer um VT ou vai fazer um anúncio e você não pegou a autorização daquele pessoal para o anúncio. Como proceder? Essa pessoa deve proceder de forma que ela venha a exigir essa reparação, tanto no aspecto material como moral, já que sua imagem foi utilizada sem que haja o seu consentimento ou a sua autorização. Okay. Vamos para mais uma pausa e, em seguida, voltamos com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico. Não saia daí, é um minuto só. Voltamos com o programa Tema Jurídico. Neste bloco, falaremos sobre o direito de personalidade. Larissa, a gente tem recente, podemos dizer que é recente, um acréscimo, assim, vamos dizer, no que se refere ao direito de imagem com a lei Carolina Dickmann. O que você pode apontar como tendo sido resultante desse acréscimo? Essa lei ela veio para acrescentar ao Código Penal alguns dispositivos legais que tipificam os delitos cibernéticos, que são os delitos via informática. Que esses delitos eles foram acrescentados no capítulo do Código Penal que trata sobre os crimes contra a liberdade individual. Então, em virtude do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento da informática, do conhecimento sobre a informática, as pessoas se utilizavam muito dela para obter qualquer tipo de vantagem, qualquer vantagem que seja. Então, se fez necessário essa tipificação desses artigos para caracterizá-los como delito. Recentemente, no que se refere à questão da internet, a gente teve um caso da enfermeira do trauma, que teve um vídeo postado sobre ela dançando, né, dentro do hospital. O que dizer numa situação como essa? Ela, fatalmente, ela não autorizou a postagem do vídeo, mas entra aí a questão da questão do público e do interesse público nesse episódio? Na realidade, essas pessoas que divulgam essas informações, elas podem ser punidas. Elas vão ser punidas tanto na esfera civil, com a indenização por danos morais por publicar essa imagem sem autorização, e pode sofrer também uma punição na esfera penal, dependendo do conteúdo do vídeo. Se houve difamação, se houve calúnia. Nesse ponto, eu não vejo o interesse da coletividade. Porém,
como eu disse, pode haver essa punição tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Essa violação via internet, ela é muito agressiva. Ela é muito mais agressiva. E a gente, às vezes, não tem como calcular a dimensão disso. As pessoas, elas publicam informações e não sabem o tamanho do impacto que isso pode causar. No que se refere aos presos, que ainda não foram julgados, mas que são suspeitos, né? Até indiciados, mas efetivamente ainda não passaram por um julgamento. Há algum tipo de proteção no que se refere à publicação da imagem desses presos? Quando a gente pensa no interesse da coletividade, é importante, sim, saber quem são essas pessoas, como um caso de corrupção, por exemplo. É importante saber quem está por trás de corrupção, desses delitos que envolvem o interesse público mesmo. Então, é importante, sim, saber quem são essas pessoas. Mas quando se pensa na investigação, né, no fato de ainda não terem sido julgados, de ainda não ter sido comprovada a sua culpabilidade, então, há sim, de certa forma, uma violação desse direito de imagem. Certo. E a lei protege, então? Não tem como eu dizer assim, a lei vai proteger. Porque depende de cada caso, como aqueles casos da CPI mesmo, que eles passam direto na televisão, sendo presos, sendo algemados, tudo. Há o direito de imagem deles, mas há também o interesse da coletividade. Chegando ao julgamento, eles sendo inocentados, eles podem, por exemplo, processar quem veiculou a imagem algemado? Caso se comprove essa não culpa deles, a inocência deles, tem sim, porque há uma ofensa, a sua imagem ela foi ofendida. Então, assim que ele pode, sim, pedir a reparação desse direito. A gente tem um caso clássico estudado no jornalismo, que é o da escola de base. Virou livro, inclusive, onde uma escola, os diretores da escola eram acusados de causar prejuízo às crianças dessa escola. Isso foi extremamente publicizado e os donos foram acusados disso, fecharam a escola, enfim, hostilizados ao extremo, e no final das contas eles não eram efetivamente culpados por aquilo, mas tiveram a vida destruída, né? Então, por isso também essa questão, essa possibilidade de ressarcimento, nunca de retomar a imagem e a reputação tal qual como era antes de estar sendo acusado indevidamente. Larissa, eu queria ver contigo outra questão, que é a diferença entre o direito de imagem e o direito de autor. O direito de imagem, ele é um direito da personalidade, como eu disse, e também é quando o indivíduo ele tem o controle sobre o uso da sua imagem, como ele vai usar a sua imagem. O direito do autor, ele já está relacionado com o direito que o autor em si tem sobre as suas obras, sobre as suas criações. Quanto à sua publicação, à sua venda, à sua tradução. Então, é como ele vai explorar a sua obra e as suas criações. Esses dois direitos, eles são consagrados constitucionalmente, eles são protegidos pela Constituição, são inerentes à pessoa e eles só podem ser usados quando há uma autorização, salvo quando há as exceções. Larissa, muito obrigada pela tua participação aqui conosco no Tema Jurídico. Foi um prazer ter tido essa conversa com você. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes para discutir outros temas. Sei que você discutiu na sua monografia também sobre biografias não autorizadas e, de repente, a gente pode voltar a conversar especificamente sobre esse tema. Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um Tema Jurídico da Facisa.